geralmente acho que eu sou a escolha adequada para alguma coisa. Mas hoje, eu acho que eu sou a escolha adequada para mediar esse debate. Eu sou lésbica, corintiana e marxista. Então, nas redes sociais eu tive minha dose de bullying. Tenho, diariamente. É só eu colocar alguma coisa e o bullying vem. Então, agora eu vou falar com 3 pessoas que também tiveram sua dose de bullying. O Lully talvez não, mas ele vai conseguir explicar para a gente por quê, se há uma explicação. Eu queria começar jogando, vou começar com a Karina. Você está mais perto. Tem estudos, na verdade, que dizem, Karina, que o bullying ele é quase democrático, né? Homens e mulheres são vítimas de bullying e homens e mulheres praticam o bullying na internet. Mas existe um grupo que é mais vítima do que outros, são mulheres de 25 a 35 anos. Quando uma mulher de 25 a 35 anos se manifesta, ainda mais com uma opinião, a chance dela ser vítima de alguma agressão, de algum tipo de agressão, é maior. O que você acha? É isso? Você sente isso? Você sente diferente? Primeiro, eu fico feliz demais desse teto aí de idade, eu adorei. Adorei. Eu acho que mulheres são mais vítimas de bullying, sim, na internet, fora dela. Mas um bullying praticado por todo mundo, inclusive por mulheres, né? Acho muito. Inclusive, em um monte eu ia dizer discussão, mas acaba virando barraco muitas vezes, né? Que eu me meto, tem a ver com isso. Muitas vezes eu escrevo um monte de coisa sobre aborto e parará, parará. Então, sempre levo lapada de muito homem e de muita mulher. É impressionante, assim, como isso acontece. É uma coisa muito forte. Então, acho que eu acho são reflexos da mesma coisa, né? Você apanha muito porque é mulher, e aí você, não sei o que é isso, você que eu digo, né? Pensando, mulher, sei lá quem, uma representação disso. Mas as mulheres também são muito torturadas por mulheres, né? Nessa coisa virtual aí. Você já deixou de colocar algum comentário, por exemplo, falar sobre aborto é saber que você vai receber alguma coisa não muito legal de volta. Você já deixou de fazer algum comentário por causa disso? Não, mas eu me arrependo. Eu acabo sempre falando, e aí, muitas vezes, porque acaba que, como é tudo muito rápido, né, as discussões acabam ficando muito superficiais, às vezes, né? E aí se dividem entre o grupo de pessoas boas e o grupo de pessoas más. E aí tem o consenso, e você tem que pensar ou assim, e aí se você vai falar alguma questãozinha, aqui dentro disso fudeu, aí você passou para o grupo dos maus, você não pode mais questionar isso. Isso rola muito comigo. Que eu falo que eu perdi minha carteirinha de feminista várias vezes, por conta disso. De questionar uma coisa ou outra dentro disso, aí pronto, você não é mais legal. Você era legal e agora não vou mais no seu show. A produtora fica doida, não fala, cala a boca. Daqui a pouco não vai ter ninguém mais. Eu era sua fã, mas agora você falou isso. Mas rola o contrário também, não é só tristeza, não, tem alegrias também. Mas rola isso, às vezes, de você não conseguir aprofundar. Tem que ficar ali no rasinho. Aí, às vezes, é melhor você falar, nem ver, fingir que não vê, né, e não fala nada, mas aí eu falo. Pois é exatamente isso. A gente fala, e aí quando você vê aquela onda, chamam de troll, mas eu não sei se eu gosto muito disso, porque é uma agressão mesmo. E o troll tende a dar uma cara mais fofinha, né, para a agressão. Então, não sei se eu gosto muito disso. Lully, essa mesma pesquisa que eu li, uma pesquisa que foi feita por uma universidade sueca, eu acho, ela dizia que a mulher, quando ela é vítima da agressão, ela é vítima em relação ao gênero dela. O homem, quando ele é vítima de agressão, ele é vítima por causa da opinião dele. Como a gente explica essa diferença? Olha, primeiro eu acho que acontecem as duas coisas. Uma das coisas que me deixa mais chocado com a violência da crítica infundada na internet, ela pode ser chamada de bullying, de troll, de um monte de coisas, é que normalmente ela não desqualifica o argumento, ela desqualifica quem falou. Então, eu posso falar uma coisa completamente absurda, do tipo, sei lá, os seres humanos têm que ter 3 pernas, e em vez de dizer, não, isso é um absurdo, porque ninguém vai conseguir sentar em cadeira, como é que você cruza a perna se você tem 3 pernas, eles vão dizer para você, quem é esse idiota que está falando isso? Então,
Já começa aí, quer dizer, já começa completamente errado. Aí você está dentro de uma cultura que é cordial, segundo o modelo do Roberto da Mata, né? Que é o cordial que age com o coração. Extremamente tradicional, machista e coxinha, o que vai acontecer? Naturalmente vão puxar para o gênero. No fundo, a internet ela não é tão diferente. Eu acho uma coisa muito errada desse debate aqui, é você falar em agressão virtual. A agressão é extremamente real. Só o meio é que é um meio estranho. No fundo, ela funciona como um telefonema anônimo. Se eu descobrir o seu telefone e começar a te assediar, ou a te criticar, ou a bater em você pelo seu telefone, por mensagem, etc., ela é uma agressão real. Só o meio, que não é um meio físico, não é um meio direto. Então, eu acho que, assim, na verdade, ela é um fruto da própria sociedade mesmo. Quando você tem um político que você não gosta, então você pega, por exemplo, 2 políticos agora extremamente criticados por um grupo razoavelmente grande da sociedade. Você pega a presidente e o prefeito. A presidente, não falta alguém para chamar de uma vagabunda, sabe? O prefeito, não falta alguém para falar, o cara das bicicletas. Então, quer dizer, isso absolutamente, assim, não tem a ver com a internet, quer dizer, ela é da natureza mesmo de uma cultura machista estruturada nisso. Então, o grande problema, na verdade, é que parece que as pessoas perderam o hábito e a prática de criticar uma ideia. Elas simplesmente vão lá e tentam desqualificar o imbecil que falou ali. Mas você não acha que o fato das mídias sociais, talvez as mídias sociais, elas agravem um pouco isso? Porque se a gente está aqui no mano a mano, eu e você, dificilmente você vai me agredir se eu colocar uma ideia que você não gosta. A tendência é, como a gente está olhando um no olho do outro, você vai pensar mais na minha ideia e tentar debater a ideia. O anonimato é o refúgio do covarde, né? Sim, extremamente covarde. E aí que está, mas na verdade o anonimato ele simplesmente facilita a agressão, mas o anonimato não torna o indivíduo necessariamente machista, o anonimato não vai transformar o indivíduo em um crítico de gênero, é que ele já tinha essa crítica de gênero por causa da estrutura da sociedade, ele simplesmente migrou ela para a internet. Então, o grande problema que a gente tem é que raramente a gente encontra um debate sereno, saudável, como que a gente tem em debates ao vivo, ou mesmo em debates por escrito, em longos textos. Tudo parece muito uma ópera, sabe? Se você pega, por exemplo, o segundo turno das eleições do ano passado, era uma ópera bufa, né? De um lado gritavam Dilma, sabe? E em cima daquele monte de gif atrás. Você fala assim, cara, o que é isso? É ridículo, é carnavalesco. E o indivíduo está tão envolvido dentro daquela loucura que ele não percebe como ele é patético ali. Então é muito engraçado, porque eu escrevo numa das maiores vidraças do país, que é a Folha, né? E é muito divertido, porque tem 1,62 m e baixinho basicamente é um porco reencarnado, porque tem um monte de espírito de porco. Então, assim, você vai lá, você bate com força em tudo, você bate em crente, apanha de crente, você bate em crente de inteligência artificial, você apanha deles, você bate em tecnófilo, apanha, bate em tecnófobo, apanha. Eu morro de rir, porque no fundo, assim, é tudo muito emocional. E olha, em 5 anos escrevendo para a Folha, mais de 300 textos, acho que umas 2 vezes eu recebi uma crítica sobre o que eu estava falando. Uma parte das vezes quem é esse imbecil? Eu falo assim, foda-se quem é esse imbecil, filho. Fala da minha ideia. Eu podia ser seu vizinho. Hoje em dia no Twitter, eu não tenho Facebook, mas eu tenho Twitter. Eu sou bastante ativa no Twitter. Hoje em dia no Twitter, se alguém discorda educadamente, eu me apaixono na hora. Pode até ser homem. Discordou educadamente, eu estou me apaixonando, peço telefone, vamos tomar um drink. Porque é realmente raro debater uma ideia, né? Agora, em relação a isso que você está falando, a Geise acho que talvez possa falar um pouco melhor para a gente sobre o que é você ser vítima da violência na hora, né, ao vivo e a cores, e a violência nas redes sociais. Você passou pelas 2 coisas, né? Eu sofri isso e sofro há 6 anos já. Agora menos, mas quando aconteceu o caso na faculdade em 2009, eu senti na pele isso, né? Eu sofri esse preconceito ali na hora. As pessoas ali não se esconderam, fizeram aquela agressão comigo na faculdade e depois sofri essa agressão na internet. Criaram vídeos, divulgaram um vídeo entre eles e virou uma febre nas redes sociais. É uma agressão que não para de acontecer, né? Não, porque ela foi crescendo como uma bola de neve. Eu dei entrevista para o New York Times, CNN, falando sobre isso. A Folha de São Paulo foi o primeiro jornal, inclusive, que eu falei sobre esse caso. E hoje, bem menos, né? Porque
As pessoas, elas aprenderam a me respeitar hoje, mas eu lutei muito para ser aceita, para as pessoas aceitarem que aquele dia eu não fui por maldade, mesmo queria chamar a atenção, a ideia realmente era essa, eu era muito exibicionista, mas não fiz isso para agredir ninguém, mas me agrediram muito. Como foi passar por isso? Você acha que é diferente, por exemplo, hoje quando você é agredida em rede social, você imediatamente resgata aquele trauma? Ou são ambientes diferentes de agressão? Eu já cheguei a chorar lendo agressões na internet, assim. Teve uma época que eu ficava muito chateada, muito magoada, eu respondia, eu batia a boca. Eu já entrei em contato com um advogado para ver se eu conseguia hackear o endereço daquela pessoa, para ir perguntar para aquela pessoa na casa dela por que ela estava me chamando de vagabunda, de puta, sendo que eu não tinha feito absolutamente nada para ela. É uma agressão que a pessoa pergunta, por que você nasceu? Aí você fala, mas eu não sei, o fato de eu existir já te incomoda. Então, eu já cheguei a ficar muito chateada com isso. Hoje mudou? Sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer assim, eu pego aquela agressão, eu simplesmente bloqueio ela da minha memória, eu tiro ela dali, eu apago e bloqueio a pessoa, e eu esqueço daquilo, porque se você ficar acumulando aquilo, vira uma mágoa sem fim. Karina, você, vítima também de várias agressões, eu imagino, alguma hora isso te machucou, pegou, você desligou o computador, você foi chorar? Agora menos, e também nunca rolou uma coisa como rolou com o Geise, né, que foi um negócio, inclusive eu já até fui ver de novo antes de vir, e é muito assustador, nunca rolou uma coisa desse tipo, mas o que mais me bate é quando a pessoa não entende o que você falou, ou porque não entendeu mesmo, ou porque não quis entender, e bate em você justamente como se fosse o contrário do que você é. Eu não sei nem explicar direito, mas é horrível. Tipo, vi lhe chamar de machista, defensora de agressor, por exemplo, que é uma coisa que eu faço a vida toda, é agir contra isso, né? E aí, de repente, você escreve um texto que a pessoa não entendeu, muitas vezes não quis entender, né? Porque tocou num assunto ali que não pode falar, né? Porque tem 1000 nuances ali, mas não pode. Tem que ser isso aqui ou isso aqui. E aí, isso é o que dói. É quando você... chega difícil de falar, mas é isso, quando a agressão colocando você numa posição que é o contrário do que você é. É tipo, sei lá, outro assunto que não é machismo, não é nada, mas vou falar sobre a Palestina. Eu sou descendente de alemão. Aí eu vou falar sobre a Palestina, tem que ficar cheio de dedo, porque se você fala mal de Israel, você é antissemita, rola isso também quando o assunto é machismo e racismo. Também, racismo, machismo. Rola muito isso, né? Então, você tem que ficar... Mas eu acho muito bom entrar nos assuntos mesmo, discutir, até porque machismo tem... Né, são tantos níveis e está espalhado em tantas coisas, né? Muitas vezes fica aquela ideia de que machista é o cara que bate na mulher, que é o cara que espanca, enquanto é a gente, né? São os amigos da gente, é o pai da gente, o irmão da gente, é todo mundo. E tem 1000 nuances, né? A gente fomenta muito isso, né? Muito machismo. O tempo todo. E, às vezes, você vai questionar isso e é chamado de machista. A gastrite grita. Mas sua relação com o bullying mudou? Eu penso em mim, assim, a primeira vez que me agrediram, eu fiquei completamente chocada. Mudou, fui falar com a pessoa. O que é isso? Mas, de alguma maneira, você vai adquirindo uma casca para isso. Pelo menos aconteceu comigo. Eu fui criando essa casca e também eu acho que, com o tempo, todo mundo vai aprendendo a usar melhor também a internet e acaba que vão se criando... É ruim as bolhas, né? Mas, por outro lado, acho que todo mundo vai meio procurando o seu canto, né? Logo que eu comecei a entender como era Twitter e tal, eu lembro que teve um dia que eu fui no Altas Horas e aí abre, né? Altas Horas você vai lá e abre geral, né? De público, assim. E aí, quando eu cheguei em casa, estava lá, né, nos TTs, meu nome. Aí eu fui ver o que era. Meu Deus. Era só, assim, era uma desgraça. Ninguém falava coisa boa, era só coisa ruim. Mas era tudo com uma pegada, assim, era travesti, não sei o que lá, mas era uma coisa agressiva, né, muito agressiva. E eu lembro disso. Agora foda-se, agora não estou nem aí. Mas eu lembro disso, dessa primeira vez que teve essa exposição com existência de Twitter, que eu fiquei mal. Aí falava com a pessoa, ficava discutindo, aí a pessoa xingava ainda mais. Querendo que a pessoa me entendesse. A pessoa não tem que me entender, nem eu entender ela. Né? Você não tem que agradar todo mundo, nem nada. Mas aí eu levava, agora não. Né? Eu ia até perguntar isso para você. Quer falar alguma coisa, Lúlia? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você
ao montar um argumento longo, com várias nuances, com várias leituras, pegou, escreveu um argumento que você desenvolve no tamanho da sua coluna, que tem o quê? Umas 4.000 letras por aí. Então você desenvolve aquilo, então ele tem uns 8, 9 parágrafos, você desenvolveu, entregou. E o indivíduo que critica, ele critica a sua pessoa, não o que você escreveu, ou ele leu o primeiro parágrafo, não gostou, não leu o resto, ou ele não leu, ou ele leu na diagonal, ou ele não gostou do título. E assim, ele não entendeu um caralho do que você falou, e ele está cobrindo você de porrada, cheio de razão. Por favor, responda para o nosso debate. Mas eu não entendi a pergunta. Sim. Ah, sim, sim. Então descreva a experiência de bullying, por favor. A minha na internet? Sim. Eu ia até te colocar isso, que a minha primeira experiência... Eu saquei primeiro. A minha primeira experiência... Na verdade, quando eu comecei a ser vítima de muito bullying, eu retuitava o bullying. Okay. Tá? Então, eu devolvia para a minha lista de seguidores a ofensa que eu tinha sofrido. Porque eu imaginava que com isso todos chorariam por mim, me defenderiam. E eu teria ali uma versão coletiva da minha mãe no Twitter. E aí, um ou outro se manifestava, e aquilo começou a me chatear, até que um dia alguém escreveu para mim, olha, ninguém está muito interessado em saber como te xingam. A gente não quer essas agressões. A gente quer saber, talvez, o que você pense, mas não como te agridem. E aquilo me mudou um pouco, porque eu entendi que não é um palco para você compartilhar a agressão. As pessoas já estão cansadas de agressão, elas não querem ver a sua também. É isso, Luli. É quase uma etiqueta não jogar o seu bullying para todo mundo ver? Sim. Tem uma coisa que rolava, que eu fazia logo no começo do Twitter, antes de eu começar a entender como funcionava, que era alguém falava mal de mim e eu achava engraçado e eu retuitava. Tipo, essa travesti que fala que não sei o que lá, o sotaque, não sei o que, e eu achava as coisas que eu achava agressivas, mas engraçadas, eu retuitava. Só que aí, as pessoas que gostavam de mim começavam a massacrar aquela pessoa. E aí eu parei de fazer, porque virava um negócio sem fim. Assim, não, gente, eu só achei engraçado, eu juro. Seus seguidores são mais bonzinhos que os meus. Ninguém falou da Karina Burr, vão me matar. Eu não era isso que eu queria, eu só achei engraçado, eu juro. Na verdade, existe uma fronteira muito tênue entre a sua vida real e essa manifestação pessoal que a gente faz através das redes. E muita gente tem um enorme problema em separar uma da outra. Do mesmo jeito que, sei lá, que um personagem antigo de cinema tem uma dificuldade em entender a diferença entre o que acontece na televisão e o que acontece na vida real, muita gente tem esse problema de entender que, muitas das vezes, o que acontece dentro de ambientes ou como o Twitter, que é muito curto, muito impulsivo, muito instantâneo, ou como o Facebook, que é uma grande câmara de eco. Então, se você gosta de cachorro, ou pior ainda, se você gosta de Romero Brito, você só vai ter um monte de amante de Romero Brito falando com você. E aí o mundo ama Romero Brito, você não percebe como alguém pode detestar Romero Brito, porque aquilo ali não é pintura, não, esquece. E o que acontece? Você não vê que existem outras visões, que existem outras formas, e que existe um ambiente que você pode debater. Uma coisa que eu adoro falar o tempo todo com meus alunos é que ninguém nasce gostando de rúcula. Ninguém nasce. Você aprende a gostar de rúcula, e ao aprender a gostar de rúcula, você vai comer uma coisa que você não gosta, e aos poucos você vai educar a sua alimentação. Você não nasce gostando de jazz, você não nasce gostando de whisky. Quer dizer, você aprende... E você aprende sendo incomodado, sendo desagradado, deixando de ser mimado e recebendo uma mudança. O grande valor da democracia não é que a maioria ganha, é que a minoria perde. E que você é obrigado a repensar aquilo que você tinha. E boa parte das pessoas vive num ambiente mimado de uma rede social em que todo mundo concorda com ela. E se alguém não concorda, eu bloqueio, eu unfollow, eu deleto. E é tão fácil, porque eu vivo naquele mundo de princesa encantada, em que, assim, você é a Xuxa. Você está dentro do mundo cercado de adoradores, e ninguém no mundo acha você ruim. O pior, você é o Romero... Eu não ia falar dele. Então, a questão maior é essa, quer dizer, o indivíduo perdeu o convívio com o diferente. Por isso que o diferente incomoda tanto. Por isso que alguém que usa alguma coisa diferente incomoda, alguém que fala de um jeito diferente incomoda, alguém que toca num assunto que não se fala, então não se fala de futebol, política e religião. Veja, a pergunta às vezes é ótima. Por que eu nasci? Eu nasci para infernizar a porra
da sua vida. A minha única função no mundo é essa. Sabe? O dia que eu morrer, meus problemas acabaram. E você vai sentir um enorme buraco, porque eu não vou estar lá para encher a porra do seu saco. Então, o grande problema das pessoas é essa. Elas não conseguem mais conviver com a diferença. A gente vê coisas, por exemplo, como fechar a Paulista, ou liberar ciclovias, o enorme fúria do motorista de carro, principalmente numa SUV branca, seja ela qual for, né? Assim, a fúria desse cara contra o ciclista é tão insana quanto a fúria do cara que detesta gay. Fala assim, velho, quanto mais gay tem, mais mulher sobra, imbecil. Por que você detesta gay? 2, quanto mais bicicleta tem, menos carro tem, mais você vai poder parar em fila dupla com a sua SUV. Assim, por que esse ódio todo? Porque é diferente, e o diferente incomoda furiosamente. E a gente não ser capaz de discutir a ideia e discutir a pessoa não faz a gente evoluir, né? Geise, eu sei de histórias muito comoventes, edificantes na rede, de pessoas que começaram se agredindo e depois encontraram uma zona de convivência, descobriram o que elas tinham em comum. São histórias reais. Você passou por isso? Já teve alguém que te agrediu e que você deu a volta nessa pessoa? Sim, isso tem acontecido diariamente comigo, né? Algumas mulheres que há 6 anos atrás me agrediram, me chamaram de puta, me ovacionaram como puta, hoje elas olham para mim e me admiram, porque, de uma forma, eu acabei dando a volta por cima, eu processei a faculdade, eu ganhei indenização, já até gastei o dinheiro. E não fiz sessão com psicólogo. Eu dei a volta por cima, eu peguei aquele bullying, peguei toda aquela dor, aquele sofrimento, eu dei a volta por cima, não sou coitada, fui com aquele vestido porque estava mesmo querendo chamar a atenção dos meninos, queria mesmo ser a bonitona da faculdade, não me arrependo de ter ido, iria de novo com o vestido mais bonito, porque o vestido era horroroso. Mas não me arrependo. Dei a volta por cima. Ô Luli, se existe alguma solução para isso? Recentemente a Reuters, eu acho que fechou o espaço de comentário nas notícias, né? Quer dizer, uma das maiores agências de notícias do mundo decidiu que não conseguia mais lidar com as agressões. E aí, a gente, quando o Robin Williams morreu, a filha dele foi agredida. Tem umas coisas que não dá para entender. Assim, eu até entendo vim atrás do meu corintianismo, do meu lesbianismo, ou do meu marxismo. Eu entendo que são palcos quentes de debate, mas uma morte, um luto, e tem isso também, né? As pessoas conseguem ofender nessa hora. A Reuters fechou. É a solução? Será que passa por aí? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Olha, eu acho o seguinte, acho que a Reuters tinha que fechar, mas por outro motivo. Do jeito que as pessoas leem as coisas muito imediatamente, muito na diagonal, a Reuters é uma das principais fontes de notícia do mundo. Se alguém lê um comentário na página da Reuters, e nesse comentário tem alguma idiotice, ele pode achar que esse comentário é notícia. Então, acho que assim, mesmo que não tivesse sofrido nenhuma espécie de agressão, a Reuters não pode abrir espaço para qualquer um fale, porque ela é uma fonte de notícias. Do mesmo jeito que aí, sei lá, instituições falidas, tipo a Igreja Católica, também não pode abrir, porque senão o cara vai colocar qualquer bobagem ali embaixo e aquela bobagem vira a palavra do Papa. Então, isso é um ponto. Mas o grande problema que a gente tem com relação à agressão é que a gente não sabe direito o que fazer. Veja, quais são os caminhos que a gente tem hoje? A gente está perdido entre 2 extremos. De um lado, você tem um extremo que a Convenção de Genebra torna ilegal e que você não pode fazer de jeito nenhum, que é você culpar a vítima. Você não pode culpar, mas mereceu, quem mandou fazer isso, vestir aquilo, falar aquilo, etc. Quer dizer, então você não pode culpar a vítima de um lado. Do outro lado, você também não pode partir para o coitadismo. Então, é muito complicado, porque entre você ser culpado involuntariamente, por um lado, e você ser uma vítima, e também ninguém aguenta aquele cara que fica, ai, pobre de mim, tal, sempre se fazendo de vítima o tempo todo. Como é que você se posiciona aí? Eu acho, e aí a minha opinião particular com essa história, que a gente está passando por uma espécie de adolescência com relação à mídia digital. Ela é muito nova, ela é muito recente, e ela é muito poderosa. E, da mesma forma que um adolescente, a gente está dentro de um ambiente de conflitos e limites que ainda não foram estabelecidos. Então, ainda não existe um código moral, ainda não existe um código ético, ainda não existe um código social
como se comportar dentro desse ambiente. E esse código é naturalmente dinâmico. Do mesmo jeito que você vai... alguns exemplos fantásticos, né? Você mostra para um gringo o que é uma praia, ele absolutamente não entende, porque a mulherada está completamente pelada e é o ambiente mais família que existe, ninguém encosta em ninguém na praia. Por outro lado, você tem lugares tipo carnaval, que é aquela putaria desenfreada, e cada uma dessas organizações sociais, ela tem o seu código implícito, e você sabe o que te espera dentro disso. O mundo digital você não sabe, e boa parte dos veículos, eles têm uma única função, que é a função de entretenimento, e isso é muito mais grave do que parece, porque a hora que a gente borra a diferença entre informação e entretenimento, você começa a ficar perdido em, peraí, aquilo ali é para eu saber ou aquilo ali é para me manter dentro? Porque entretenir é manter dentro. O único objetivo do entretenimento é que você fique lá. E o que eu faço para agradar uma visita? Eu dou a ela tudo que ela quer. Ela quer uma massagem nos pés, eu dou. Ela quer uma água, eu dou. Ela quer um travesseiro, eu dou. E eu não questiono, porque eu quero entretê-la. Então, o problema maior hoje é esse. A gente está com uma mídia muito poderosa, dominada por 3 ou 4 empresas muito grandes, que vivem de publicidade, que transformam o indivíduo em conteúdo, porque quando você não paga pelo conteúdo, é porque você é o conteúdo. É a mesma história, por exemplo, a mulher que não paga para entrar na balada, ela não percebe que ela é a mercadoria comerciada na balada, ou a que paga mais barato, a mesma coisa. Quer dizer, e esse ambiente é um ambiente ainda muito cru, e as pessoas são muito ingênuas ali dentro, tanto os agredidos quanto os agressores, porque se você é um agredido e é um pouco menos ingênuo, você fala assim, olha, peraí, até que ponto isso aqui é criminoso? Porque se isso aqui é criminoso, eu vou primeiro rastrear o IP desse cara, mandar para ele uma bomba bacana, e além de tudo, vou mandar o cara para um advogado. Agora, isso aqui não é criminoso, então peraí, por que eu vou deixar isso me atingir? E do lado do agressor também, sabe, será que eu sei que eu só estava furioso na hora e xinguei, porque eu xingaria qualquer coisa, é culpa da minha educação, sociedade, etc. Ou eu realmente tenho um dolo, tenho aquela intenção de ferir. Ninguém sabe direito, estou perdido ali dentro. E o único que tem a ganhar com isso são as redes, que fazem, por exemplo, o Facebook é fantástico, né? Se você está no Facebook, você está trabalhando para ele. Você está gerando, você busca, não tem nada, todo o conteúdo que está lá, você que põe. Se você trabalha 1 hora por dia para o Facebook, no final do ano, você trabalhou 2 meses, voluntariamente, para uma das empresas mais ricas do mundo. Cara, para com isso. Vai para a Wikipedia. Faz um verbete na Wikipedia, você torna o mundo melhor. Sabe, se o Facebook te incomoda, sai dele. Por que isso te incomoda? Sabe assim, ou aprende a usar, ou sai. Sabe, se uma festa te incomoda, por que você está lá? Você vai lá só para se sentir incomodado? Não faz o menor sentido. Você tocou num ponto muito, muito interessante. Essa confusão que existe hoje entre entretenimento e informação. O desenho dos portais, né, você consegue ver lá uma notícia de ajuste fiscal do lado da notícia que o protagonista da novela das 8 vai morrer. Eu não vejo novela, às vezes eu me apavoro. Alguém vai morrer, eu não sei o que é aquilo. Então, é confuso, né? Isso gera confusão, a gente passa por isso. Não, e quando você pega a timeline do Facebook, é pior ainda, porque você não sabe qual é a origem. Então, vamos imaginar, se eu vejo a home do UOL, aquilo tem uma responsabilidade jurídica e uma responsabilidade de reputação, que você está lá, o conteúdo está todo ali, e eles respondem por ele. Você pega, por exemplo, uma revista que a cada edição joga uma pá de cal na reputação, né? Aquela que atende pelo nome a Veja, porra, né? Que eu falei também que não ia falar mal da Veja, mas que nem o Romero Brito, faz de conta que eu não falei. A Veja, por todas as merdas que a Veja fala, ainda é a Veja. Ela fez uma enorme bobagem, como ela fez com o Romário, ela tem que se retratar. Agora, como é a sua timeline no Facebook? Você não faz a menor ideia. Às vezes você lê uma notícia que ela é da Veja, você lê uma notícia que ela é do Sensacionalista, você lê uma notícia que é do Piauí Herald, você lê uma notícia que é do New York Times. E aí você mistura, e você lê uma notícia que é de um blog de alguém, você lê um comentário de alguém, tudo aquilo se mistura na sua cabeça, e quando chega no final do dia, você faz um lembrete do que te aconteceu nesse dia, você começa a misturar a ficção com realidade. E você começa a acreditar que as coisas mais absurdas que entraram ali são verdade, porque elas entraram misturadas com validadores da verdade, como, por exemplo, a Reuters ou o New York Times. Eu realmente, às vezes, tenho dificuldade em saber o que é Piauí Herald e o que é notícia. Eu não sei. Você, como jornalista, ainda faz uma curadoria. Você pega uma pessoa comum, que não tem media training, o que ela faz? Ela simplesmente pega o que está ali, o que os amigos incomodam, o que os amigos gostam. Agora, se você gosta de jogar ovo em travesti, e usa um SUV branca e tem 2 quadros Romero Brito originais em casa, e mora no Jardim Europa, o que vai acontecer? Olha como é que são seus amigos.
Aí a sua visão de mundo é igual à visão de mundo dos seus amigos. E essa mesma pesquisa que eu fui buscar para me preparar para esse debate, dizia que só 5% das pessoas reportam um crime, né, de agressão. Quer dizer, ainda tem... tudo bem, tem o louco, né, tem o louco que fala com você descarta, mas tem agressão, tem o crime. 5% reportam. Você já fez alguma queixa-crime? Você já pensou em levar alguém? Não. Não, é tanto... não mesmo, porque E tem essa coisa, tá ali na argumentação, né? Por mais que xingue, ou que... Eu acho que a coisa do crime tem que ir como uma coisa... Eu acho que tem muita coisa rolando de denúncia de crime de racismo, por exemplo, que eu acho maravilhoso que isso aconteça. E cada vez mais aconteça. E que me dá vontade desse debate ser levado mais a sério também com relação ao machismo. Mas, quando está ali, acho que não, sabe? Mesmo que xingue, porque aí, senão, também é aquela coisa, né? Xinga você chama a polícia. Quem é a polícia também para resolver, sabe? Eu acho que tem que, quando vai para um... Tipo, o caso de Geise é outro. E no caso dela ainda teve uma coisa, né? Que depois que rolou tudo com ela, também teve a cobrança dela, porque ela agora ficou famosa, está usando isso, que bom, né? Assim, mas ainda teve isso, né? Até hoje eu vejo muito isso rolando com ela. E outro caso, eu acho que quando é uma coisa contra você ali, porque comigo é uma coisa de ideia mesmo, por mais que me agrida ali, mas é uma ideia. Não é tipo como foi com ela, que é tipo, morra, sua puta, assim, bem que tem também, mas não, nunca levei pra polícia, não. Eu tenho medo de eu ficar presa. Chama a polícia e me levam, Conta, gente. Logo quando aconteceu o caso na faculdade, meu advogado ele fez uma pesquisa na internet e cerca de 20 sites, entre bloggers, a gente acabou processando eles. E foi uma coisa assim muito bizarra, porque teve audiência, e eu fui com meu advogado, e eu fiquei frente a frente com aqueles caras que eu sabia que tinham escrito coisas absurdas sobre mim, me ofendido, a gente tinha aquilo ali. E teve um que chorou, disse que não tinha dinheiro para pagar o que a gente estava pedindo, acho que era até questão de cesta básica. E teve outro que pediu, pelo amor de Deus, né, que ele tiraria do ar. E eu fiquei com uma pena, sério, eu olhei para o meu advogado e falei, suspende tudo. Não quero processar mais ninguém desse povo, deixa para lá. Mas está de frente, assim, olhando para a cara dele, e ele chorando e falando, eu não tenho como te pagar. E eu, então, por que você me xingou? E eu fiquei muito estranha com aquela situação. Foi meio estranho. Mas o que a gente estava falando no começo, você olhando no olho, você reconhece a humanidade no outro, né? E aí a diferença de ideias, ela morre, porque você vê que tem um outro ser humano na sua frente. Então, o Lully tocou nesse assunto no começo. Se a gente lembrar que é um outro ser humano ali do outro lado, as coisas ficam mais fáceis, né? Todos os dias, quando eu vou meditar de manhã, eu peço para não agredir ninguém que me agrediu na internet. Porque eu realmente agredia de volta. E eu parei de agredir de volta. A minha vida melhorou muito depois que eu parei de agredir. Agora, eu já pensei, sim, em fazer queixa-crime, sabe? Levar a coisa adiante. Será que não é uma solução, Lully? Claro que é. E tem outras soluções também. Na verdade, bom, de novo, eu tenho 1,62 m, né? Então, eu não perdoo. Você nunca pode ter inimigo baixinho. Tem um inimigo grande, porque ele vai lá e bate em você. O baixinho, ele envenena você e fica esperando você morrer do lado. Eu bato com bastante força. E eu entro para bater mesmo, não quero nem saber. Quer dizer, eu estudei para escrever aquele texto, o texto é bem fundamentado, então me pegue no meu argumento. Você vai pegar na minha pessoa, velho, eu te quebro no meio. Mas eu acho o seguinte, existem coisas... Por que a gente não denuncia? Porque todo mundo morre de medo da lei, a lei é lerda, aquela coisa toda, bobagem. Existem coisas que já estão prontas e são muito fáceis de você conseguir, tipo, por exemplo, algumas pequenas petições judiciais, ações judiciais, que são simples, tem modelo pronto na internet, e que se alguém está te assediando, etc., você pega, vai em vários sites jurídicos, pega aquilo e joga aquilo na cara do cara. Mas você faz online? Você acha isso online e devolve para o cara, na mesma ferramenta, uma procuração, fala para ele assim, meu irmão, isso aqui é um sinal amarelo. Você vai mexer. Sabe aquela história de trava de carro? Sabe? A trava do meu carro ela é bem gorda. O carro do lado não tem trava, então vai bater no cara do lado. E é muito louco, porque se você tem uns 3 ou 4 modelos desses, isso qualquer site tem, Delegacia da Mulher tem de monte disso, Delegacia de Crimes Digitais tem de monte disso, você vai lá, pega essas referências e simplesmente copia, cola e pã, joga na cara do cara.
E acontece que nem os blogueiros que falaram das Geise. O que vai acontecer? Esse cara não estava esperando. Ele está sozinho. Ele está ali batendo punheta no quarto dele. Ele acha que ele é dono do mundo. Você vai lá, esfrega na cara dele que ele é um imbecil e que ele vai ter que ser responsável pelos atos dele e que você documentou tudo o que ele fez. E aí, no meu caso específico, você registrou o número IP, a cidade, o lugar, a hora e um monte de outras coisas que vai colocar o cara na cadeia várias vezes. O cara fica quietinho na hora. Porque, na verdade, é esse o problema. O indivíduo acha, a anonimidade está do lado dele, mas ninguém é anônimo na internet. Olha a Ashley Madison. Quer dizer, os caras são muito burros na internet. O cara que critica você, ele nem cria um e-mail falso no Gmail para criticar você. Então é tão fácil achá-lo, esfregar na cara dele que ele é um imbecil, que eu acho que quem se sente de alguma forma agredida tem que ter esses templates na mão. Sabe, é um atalho de teclado. X assédio, pau! Pronto, bicho. Sabe? Gastou 4 segundos e o cara vai se cagar nas calças por semanas. Eu não tinha ideia disso, eu vou sair daqui correndo. Meu fim de semana está preenchido, eu vou ficar fazendo esse negócio aí online. Aí, Karina, para você também. Sabe? Cria uma página qualquer e dá o link só do Bit.ly, sabe? Bit.ly vai se foder, sabe? Tão simples. Porque eu acho que a impunidade também é isso, né? As pessoas gera qualquer coisa. Eu posso te xingar de qualquer coisa, né? Se não reconsidera a partir de agora, porque tudo bem. Você falou, Karina, você falou, comigo não é tão pessoal quanto no caso da Geise, mas aí você imediatamente lembrou de uma coisa que... Não, porque eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é se uma pessoa, ou várias, ou sei lá, estão ali lhe perseguindo, lhe ameaçando, você vê que é uma coisa que é com você e que, né? E aí você vai. Agora, se for o povo lhe xingando, assim, eu não vou fazer mais nada da vida, assim. Eu acho que, sabe, se for cada um que lhe xinga, você for, sabe, xinga de volta, ou desiste, ou bloqueia. Eu já bloqueei tanta gente, aí você acorda e fica tranquila, assim, até sente falta daquela agonia que sentia antes, né? Você já acorda querendo xingar todo mundo, não tem ninguém para xingar. Bloqueou. E assim, teve uma coisa que eu até estava na dúvida se eu falava ou se não falava, agora já comecei, vou falar. Que sem querer, eu fui para a pessoa, em vez de ir para o texto da pessoa. O João Luiz Vieira, da revista Época, que ele escreveu o texto sobre Dilma, comparando Dilma a Gene Fonda, e falando que Dilma não trepava, e que as amazonas cortavam o peito e tiravam a feminilidade, e onde estava a feminilidade das mulheres, barará. Eu fiquei com tanto ódio desse texto, e aí na hora que eu postei, eu não tenho nem o que falar sobre isso. Aí eu falei, jornalista, imbecil, escroto, nojento, e postei. E aí quando foi, sei lá, 3 dias depois disso, eu fui num bar e ele, oi, Karina, tudo bom? Eu sou João Luiz Vieira, da revista Época. Eu, oi! E aí eu, não sei se ele está vendo isso, vai ver, ou algum amigo vai falar, mas aí na hora eu, uau! Aí fingi que não sabia o que era. Ele, eu sou, e eu adoro suas músicas, começou a cantar minhas músicas. Me apresentou as amigas, olha, é maravilhosa, canta aquela música, não me ame tanto. E eu cantava, não sabia se cantava, se não cantava. Me dê seu contato, porque não sei o que lá, eu dei, ele me deu um cartão. Eu sou esse aqui, ó, João Luiz Vieira, assim. Mas ele não tinha visto? Hã? Ele não tinha visto? Tinha. Mili, sabe Aí o que eu eu lembrei? apaguei no outro dia, né? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele filme maravilhoso. Lembrei daquele filme maravilhoso com a Nicole Kidman, o Dogville. Sabe? Em que ela vai lá, ela apanha. Você fica indignado de ver ela apanhando. E quando finalmente vira, e spoiler alert, o filme termina ela se dando bem. Claro, a Nicole Kidman, vocês esperavam o quê? E quando ela sai matando todo mundo e queimando e batendo, você percebe que você se tornou um selvagem igual a ele. O exemplo da Karina é claramente isso, quer dizer, você está ali no papel de vítima pedindo um pouco de serenidade para os outros, e quando você está no papel do outro, você se torna selvagem igual. Então eu acho que isso também ajuda muito. E, de novo, eu não sou muito menos selvagem que você, muito pelo contrário. Eu acho que esse é o ponto muito importante. Você tem que aprender a perdoar um cara que faça aquilo que você faria. Agora, um cara que faça aquilo que você não faria, aí você vai lá e espreme o indivíduo. Mas também não seja sensível demais. Se você faria aquilo que a pessoa fez contra você, bom, então relaxa. Porque, no fundo, você consegue entender. Aquela pessoa pode ser até uma pessoa legal e você consegue entender o que levou ela a fazer isso, porque você faria igual. Agora, se você não faria igual, bom, então cobre essa pessoa de porrada porque ela merece. É uma lei, eu acho que básica da vida, né? Você julgar a si mesmo com os mesmos códigos morais que você julga os outros. Tem uma parada do Pai Nosso que fala isso, né? O que é? Tem uma parada no Pai Nosso que fala isso. É mais ou menos
Pois é, só que a gente não faz, né? E esse exemplo da Karina é sensacional, porque você estava do outro lado da coisa. E na hora que você olhou ele ali, você... Eu odeio ainda, mas assim... Eu não ataquei o texto dele, porque eu fiquei com tanto ódio. Eu fiquei com ódio mesmo na hora. Eu fiquei tremendo. Cara, o cara tá comparando Dilma de Genifonda, dizendo que ela não tem feminilidade, que a mulher cortou o peito, não é mais mulher. Esse imbecil, escroto. E quando eu voltei, na verdade, quando eu apaguei, foi o seguinte. Eu abri para apagar. E aí, quando eu abri, tinha lá um comentário dele que eu nem li. Eu já apaguei, me fazendo de doida, eu nem li. Taquicardia, suando, porque é imediato, né? Eu tirei na hora, eu nem li o que ele botou lá, meu Deus do céu. Fala, Geise, quer falar alguma coisa? Olha, eu vou... Onde é que pega mesmo o negócio lá que é para mandar para eles? Delegacia da Mulher e Delegacia de Crimes Digitais. Gente, olha, todo mundo aprendeu. Eu não sabia, agora Não ninguém sabia mais também. me xinga. Gente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso debate. Eu queria saber se vocês querem fazer algumas considerações finais a respeito... Luli, Eu gostaria muito de agradecer as pessoas que vão ver esse vídeo no YouTube e vão comentar logo abaixo aqui, ó, falando todo esse monte de bobagem que vocês vão ver. O vídeo ainda não foi para o ar, ele está sendo gravado agora, mas vocês vão ler uma quantidade gigantesca de imbecilidades. E se você for uma delas, lembre-se que eu previ isso e bata com força, porque você vai ser feito de ridículo. Muito bem, agora a gente já tem todas as ferramentas. Não só voltando, porque a gente fica falando, mas assim, aquela história que começou com que as mulheres são quem sofre mais bullying na internet, parará. Essa coisa do xingamento final sempre é puta e vagabunda, né? A pior coisa do mundo. É sempre puta e vagabunda. Então, eu acho que é isso, quando a gente evoluir todo mundo como humanidade, um dia isso acaba, né? Senão vai ser sempre a puta e a vagabunda, quando é maravilhoso, né? Na verdade, fica todo mundo deslumbrado com a figura da puta e da vagabunda, né? A outra andando na universidade, o mundo caiu, né? Todo mundo maravilhado com ela e com ódio ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso que é o grande monstro dessa história tá aí, na puta e na vagabunda, Dilma lá, Genifonda, tudo puta. Puta, então, tem... São duas maneiras de ofender, né? Ou é a puta ou é a que não trepa. Quer dizer, a nossa frequência sexual realmente preocupa, né? Porque de duas uma. Geise, quer falar mais alguma coisa? Quero só agradecer, falar que eu vou sair daqui com muito mais consciência, até sobre um assunto que eu tenho mestrado, né? Eu acho que sou a forma viva do bullying nas redes sociais, venci e venço ele diariamente, agradecer, só tenho a agradecer a TPM pelo convite. Agradeço também a TPM e a vocês.